Você mesmo que está vendo esse vídeo, me diz uma coisa. Você é homem? Tem entre 18 e 60 anos? Bom, se a resposta foi sim para as duas perguntas, você estaria proibido de sair da Ucrânia em guerra caso você fosse um cidadão do país. Você já pensou numa situação assim? Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1. E olha, isso aí que eu falei tá real acontecendo na Ucrânia por causa do conflito com a Rússia. Os ucranianos nessa faixa etária estão sendo obrigados a permanecer no país porque eles podem ser convocados pelo exército para lutar na guerra. Isso só é possível graças a uma coisinha chamada lei marcial. Você já ouviu falar nisso? Bom, as leis de um país em guerra não são iguais às leis comuns. E hoje eu tô aqui para te explicar essa diferença. Você vai entender como é que vivem os cidadãos num país em meio a um conflito como esse que está acontecendo lá na Ucrânia e também que regras as autoridades podem impor para defender o país numa situação assim e se tem algum limite para isso. O Brasil também tem leis específicas para situações de guerra, sabia? Já já eu vou te explicar como é que isso funciona aqui. Antes, segue a gente aqui no canal do G1 para não ficar voando nos assuntos que são notícia por aí e ajude também seus amigos a ficarem mais inteligentes. Compartilhe esse vídeo com eles. Se gostar, não esquece de deixar também seu like. Os acontecimentos que mobilizam o mundo todo, o G1 explica. Bom, a lei marcial foi decretada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no dia 24 de fevereiro de 2022. Isso foi logo depois das tropas russas começarem a invadir o território ucraniano. E eu aposto que antes dessa crise, muita gente nunca nem tinha ouvido falar nesse termo, né? Pois eu explico. A lei marcial é um tipo de norma que só pode ser adotada por um país em cenários excepcionais, quando o bicho tá pegando mesmo. Durante uma crise grave, depois de uma catástrofe ou um desastre natural ou durante uma guerra, como está acontecendo lá na Ucrânia. Esse mecanismo está previsto na legislação de vários países e a aplicação dele faz com que as leis civis, ou seja, as leis comuns dos tempos de paz, sejam substituídas por leis militares. Fica aí que você já vai entender como é que isso afeta a vida da população. Geralmente, a lei marcial é decretada pelo Poder Executivo, ou seja, pelo presidente, como rolou lá na Ucrânia. Em alguns casos, ela precisa ser aprovada também pelo Poder Legislativo, que aqui no Brasil é o equivalente ao Senado e à Câmara dos Deputados. Para as pessoas que vivem num país onde é adotado esse conjunto de normas, a principal consequência disso é a restrição de alguns direitos fundamentais dos cidadãos. Por exemplo, o direito de ir e vir, como no caso dessa regra que proíbe os homens ucranianos de saírem da Ucrânia. Daí você, que eu sei que é um defensor da democracia, assim como eu, vai me perguntar: mas então a lei marcial é ditatorial? É antidemocrática? Bom, para responder essa pergunta e entender isso melhor, eu conversei com o Flávio de Leão Bastos. Ele é especialista em Direito Internacional dos Direitos Humanos. A lei marcial, ou estado de sítio, é um procedimento excepcional e urgente previsto normalmente nas constituições dos países democráticos e que visam dar condições para que o país, diante de situações gravíssimas, possa enfrentá-las. Normalmente consiste numa série de restrições a direitos individuais, ir e vir, sigilo de comunicações, reunião em público, toque de recolher, mobilização de homens para a guerra e mulheres também, a depender do país. E estas medidas não são medidas ditatoriais, são previstas dentro de um sistema constitucional para exatamente proteger o Estado e a própria Constituição e o próprio regime democrático. Além disso, não é uma medida descontrolada, sem supervisão. No caso da Ucrânia, ela é prevista no artigo 85, competência do parlamento ucraniano, e no artigo 106, que permite ao presidente Zelensky decretar. Ele assina um decreto, em até 2 dias o parlamento ucraniano, como de fato o fez, autoriza, inclusive impedindo homens entre 18 e 60 anos de deixar a Ucrânia para que venham a combater o invasor. Não é uma medida antidemocrática, pelo contrário, é uma medida dura, excepcional, para salvar a democracia ou a soberania de um país. Como o Flávio citou, aqui no Brasil, o mecanismo que mais se aproxima da lei marcial é o estado de sítio. É também uma medida extrema criada para situações muito tensas e de urgência.
O objetivo, assim como na lei marcial, é agilizar as ações do governo para resolver a situação. O estado de sítio dá mais poder, por exemplo, para a polícia e para o exército e pode afetar os direitos individuais da população. Só que não vai pensando que decretar estado de sítio é uma coisa simples. Nenhum governante pode adotar essa medida por um capricho pessoal ou por disputa de poder. Segundo a Constituição brasileira, esse conjunto de regras só pode ser adotado nos seguintes casos: comoção grave de repercussão nacional, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, e nos casos em que não funcionarem as ações do estado de defesa, que é uma outra medida um pouco menos restritiva de direitos e que também foi criada para defender o país em casos excepcionais. Assim como na lei marcial, no estado de sítio, o governo também pode proibir a população de sair do país, assim como solicitar o uso de imóveis ou de bens privados, suspender reuniões públicas, violar o sigilo de correspondências, entre outras medidas. Quem decreta o estado de sítio aqui no Brasil é o presidente da República, mas para entrar em vigor, ele também precisa ser aprovado pelos deputados e senadores. O Flávio de Leão Bastos explicou melhor como é que isso funciona. No Brasil, também temos essa previsão no artigo 84, inciso 19, que cuida das competências do presidente da República, e também no nosso artigo 137, inciso 2, que permite ao presidente da República assinar um decreto após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele assina o decreto especificando quanto tempo vão durar as medidas, em que regiões elas serão implantadas. Por exemplo, no caso de agressão estrangeira, o país inteiro se submete a isso. E também o Congresso Nacional é que deverá autorizar. O Congresso monta uma comissão de deputados e senadores para acompanhar a execução passo a passo, e o Poder Judiciário também acompanha a execução de modo a determinar o ressarcimento de eventuais abusos. Nós já tivemos duas situações como essa na Primeira Guerra Mundial, quando o presidente Venceslau Braz assina o decreto 3361 e declara o estado de guerra contra o Império Alemão, que havia fundado, por exemplo, o navio Paraná, lá no Canal da Mancha, e também na Segunda Guerra Mundial, quando o presidente Getúlio Vargas assina dois decretos, o 10.358 e o 10.451, ambos decretando estado de guerra com a Alemanha e também em todo o território nacional. Já vivemos, portanto, essa situação. Bom, todas as atualizações e as análises sobre a guerra na Ucrânia estão em g1.com.br e também no aplicativo do G1 no celular. Lá também tem todo o conteúdo para você que ainda está aí penando para entender as razões políticas por trás desse conflito. Segue a gente aqui também no canal do G1 para ficar por dentro desse e de outros assuntos. Ativa o sininho para receber as notificações e se gostou desse vídeo, dá aquela forcinha pra gente, vai. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima.